Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótama e dando continuidade então aqui ao nosso estudo para essa banca FGV no que tange ao nosso raciocínio lógico. Hoje vamos resolver aqui mais 3 questões envolvendo lógicas de proposição, seja de negação, seja de equivalência. Muito interessante que a FGV gosta de cobrar questões que muitas vezes ela não coloca o conectivo assim de forma explícita, mas coloca de forma implícita em que você precisa, a partir daquela frase que ela te deu, você conseguir deduzir qual é o conectivo que ela está utilizando. E a gente vai ver uma questão desse tipo aqui. Então eu só peço que você pause o vídeo sempre que você for ver a questão, antes de resolver as questões. Uma coisa muito importante, aqui na descrição você vai encontrar as 3 questões onde eu vou resolver. Então você pode primeiro baixar aqui, tentar resolver essas questões e só depois olhar aqui a nossa solução. Então, sem muita enrolação, eu só peço que você se inscreva aqui no nosso canal se você não for inscrito e vamos direto aí para a nossa questão de número 16. Considere a frase popular: quem não deve, não teme. Uma frase logicamente equivalente é, então ele está atrás aqui de uma proposição que é equivalente a essa daqui. Aí eu te pergunto, qual é o conectivo que a questão utilizou aqui? Sempre que você vê ali uma vírgula separando 2 proposições ou 2 orações, sempre desconfie de um conectivo chamado do se então. Ou seja, eu poderia colocar essa frase dessa forma, ó, se não deve, então não teme. Então poderia reescrever essa frase dessa maneira, ó. Se não deve, então não teme. Só que ele colocou aqui da forma disfarçada do se então. Quem seria a minha primeira proposição? Não deve, seria então a minha proposição P. Não teme seria a minha proposição Q. E eu estou aqui observando que é o se então. Ele está pedindo então a equivalente do se então. Você sabe que se você tem uma proposição P que implica uma proposição Q, para encontrar equivalente, existem então 2 formas de você fazer isso. A primeira é a contrapositiva, que é nega a segunda proposição, neguei. Mantém o conectivo do se então, e agora nega a primeira proposição. Enquanto que a segunda forma de você encontrar equivalente é a do Neymar. Como assim, professor? Neymar? A gente já viu aqui em vários vídeos falando sobre esse Neymar aqui, ó. Nega a primeira proposição, que seria P. Neguei aqui a primeira proposição. Aí você vai trocar o conectivo do se então pelo conectivo ou aqui, ó. Só lembrar do y, aqui vai ser o conectivo ou. E você vai manter a segunda proposição, que é aquela que vem depois da seta, que é o nosso que. Observe que dentre as minhas opções, a única que aparece o ou é o item E. Vamos ver se o item E aqui está seguindo a lei do Neymar aqui. Aqui ele botou, ó, alguém teme ou deve. Eu tenho que negar a primeira proposição P, que é aqui, ó, não deve, tá vendo? Ó, minha primeira proposição P, que é não deve, eu tenho que negar, então tem que ter deve. Observe que tem deve aqui, ó, primeira proposição tem deve. Porém, a segunda eu tenho que manter. A segunda é não teme, aqui ele não manteve, ó, não teme, ele colocou teme aqui, ele negou também a proposição onde tem não teme, ele negou colocando teme. Então tá errado aqui o item E, não pode ser o item E, ou seja, o único item que poderia utilizar a lei do Neymar seria esse item E que tem o ou aqui. Então a gente já sabe que a gente não precisa mais olhar para esse daqui, ó, para a segunda forma de encontrar equivalente do se então. A gente só precisa encontrar uma que seja a contrapositiva, que é o quê? Negar a segunda proposição. Quem seria a segunda proposição? Não teme. Então eu tenho que encontrar lá que teme. No caso que, como eu estou utilizando se então, eu posso colocar assim, ó, se teme, então eu vou colocar agora aqui a negação da minha primeira proposição, que é quem? Ó, não deve, para mim negar isso aqui, basta tirar esse não, coloca deve. Então, deve aqui, ó, vou botar aqui embaixo, deve. Porém, observe que nas minhas opções não está aqui com o se e o então. Está dessa mesma maneira aqui, ó, quem, alguma coisa. Então, ele botou quem aqui também. Então, basta você traduzir esse aqui que está no se teme, então deve, colocando nessa forma como ele colocou aqui, disfarçada. Observe que se você olhar aqui no item C, tem exatamente isso, ó, quem teme, deve. Observe, ó, teme, deve. Então, tem que ser a negação das duas, só que trocada, né? O teme que é a segunda proposição e o deve é a primeira. Portanto, o item correto já é o nosso item C de caso. Por que o item A não é? Porque ele botou aqui, ó, quem não teme. Professor, ele começou pela segunda proposição. Começou, só que ele manteve a segunda proposição do jeito que ela tá. Tá aqui, ó, não teme, ele colocou aqui, ó, não teme. E é para ele negar pela nossa contrapositiva. Por isso que esse item A aqui tá errado. Já no item B tá errado por quê? Ele botou quem deve, ele começou o quê? Pela primeira proposição. E é para começar pela segunda proposição. É para negar a segunda proposição. Por isso que o item B tá errado.
E aqui no item D botou, ó, alguém deve e não teme. Deve seria o que? A minha primeira proposição. Não é para começar pela primeira proposição. Ou seja, o único item correto aqui que satisfaz essa questão é o item C de casa. Vamos aí para a questão de número 17. A negação lógica da sentença toda cobra é verde ou venenosa. Vamos observar só essa proposição aqui. Cobra é verde, ao que o conectivo ou, e nós estamos aqui diante de um quantificador universal. Ele está pedindo aqui na nossa questão a negação lógica, e para negar um quantificador universal, dessa maneira, onde tem todo aqui, ó, o todo e o qualquer, quando você quer negar, basta você trocar pelo existencial e negar então o nosso predicado. Nesse caso, o predicado é uma proposição composta, onde eu tenho que é verde ou venenosa. Então, é verde seria uma proposição que eu vou chamar de P aqui, e essa aqui eu vou chamar de Q. Então, o meu predicado coincidiu em ser uma proposição composta com o conectivo ou aqui, ó, no caso é o conectivo ou. Então, eu preciso trocar o todo aqui pelo existencial, que seria existe alguma coisa nesse sentido, e você vai ter que negar, então, essa proposição onde tem o ou. E para negar, basta utilizar a lei de Morgan, que é nega a primeira proposição aqui, vou negar a primeira, troca o conectivo ou pelo conectivo e, e você nega a segunda proposição. Mas observe que nessa questão você nem precisava olhar para isso daqui, para essa parte do predicado. Por quê? Porque você sabe que você precisa trocar o quantificador universal pelo existencial. Vamos olhar aqui as nossas opções. Nenhuma é um quantificador universal, que dá a ideia de ausência de coisas. Então esse aqui não poderia ser o item A, porque eu tenho que ter ali um quantificador existencial. No item B ele colocou ali, ó, a mesma palavrinha, que é o quantificador universal, não pode ser essa daqui. No item C tem de fato aqui um quantificador existencial, vou deixar esse aí no stand-by. Olha o item D, toda é um quantificador universal, não pode ser esse daqui. E nenhuma também é um quantificador universal, como a gente observou lá no item A. Só sobraria aqui o item C de casa aqui. Então o único item que satisfaz essa questão seria o item C, porque é o único que começa com um quantificador existencial. Agora vamos entender o nosso predicado, por que ele colocou dessa forma. Ó. Existe cobra que não é verde nem é venenosa. Eu disse que tem que negar que é verde, ele negou, ó, não é verde. E também tem que negar que é venenosa, ele botou, ó, nem é venenosa, está dizendo que não é venenosa. Mas o professor ele utilizou aqui o nem. O nem, ela é nada mais, nada menos que a união do e, que é o conectivo e aqui, ó, mais a palavrinha não. Inclusive eu poderia ler isso aqui como sendo não é verde e não é venenosa, que é exatamente isso que está escrito aqui, ó. Então, para você negar um quantificador universal, da forma do todo, que dá a ideia de muitas quantidades ou de todas as quantidades, qualquer, troca pelo existencial e nega o seu predicado. Nesse caso aqui, o predicado foi uma proposição composta com o conectivo ou. Então, precisar colocar no conectivo e. E ele utilizou o conectivo e dessa forma disfarçada, utilizando o nem aqui, que é nada mais do que o conectivo e mais o não. Então, a questão aqui vai ser o item C de casa. Vamos para a questão de número 18. Considere a afirmação, se Jonas é um soldado, então é forte. Se, então. Então, nós estamos diante da nossa condicional aqui. E quais seriam as nossas proposições? Fazendo aqui uma leitura fria, seria Jonas é um soldado, é a proposição P. E é forte seria a minha proposição Q aqui. Então, tá aqui, ó. P implica em Q. O que é que ele vai pedir na questão? A negação dessa afirmação. Ele está pedindo para negar exatamente essa proposição aqui. E para negar ela, você vai ter que lembrar de um sujeito. Um sujeito que negou a condicional. Quem foi o sujeito que negou a condicional? Foi o Mané. Porque o Mané foi preso e negou a condicional. Mané, você vai lembrar, ó, mantém a primeira. Quem seria a primeira proposição? É a proposição P, que é o que vem antes da seta, que seria Jonas é um soldado. Então, para você negar isso aqui, o que você vai manter a primeira proposição. E depois, você vai colocar o conectivo E. Troca esse conectivo do C, então, coloca o conectivo E. Então, colocar aqui a simbologia, que é o chapéuzinho para baixo. E aí, você vai fazer o quê? Negar a segunda proposição, que é o que vem depois da seta, que é o quê? Que, no caso, é forte, é para você encontrar nas opções que não é forte. Então, é para você encontrar a primeira proposição mantida, ou seja, Jonas é um soldado, e aqui é o conectivo e não é forte, que seria a negação de é forte aqui. Observe que o item A já é o item correto dessa questão. Olha só, Jonas é um soldado, ele manteve a primeira proposição, colocou o conectivo E, não é forte, seria a negação da segunda proposição, tá aqui, ó, não é forte. E observe que o resto das nossas opções, ele negou a condicional, colocando outra condicional, ó, se, então. Observe que em todas tem um se, então aqui. Então você já poderia eliminar os 4 itens aqui,
Só por ele ter utilizado aqui o se então, porque para negar a condicional, você tem que lembrar do mané, porque o mané foi preso e, olha só o conectivo, e negou ali a nossa condicional. Então, para negar a condicional, você utiliza o conectivo e aqui, e você não vai utilizar o conectivo da condicional. Ou seja, só por eliminação já seria o item A, mas utilizando a regra do mané, de fato, é o item A de aprovação. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve também no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotematemática. A gente se vê na próxima, então, valeu!